José Augusto Faria lançou mais um livro. Lua Cheia conta histórias reais por meio de crônicas, grande parte delas escritas para o jornal Tribuna de Sete Lagoas, agora reunidas em livro. Eu estive na casa do autor conversando com ele sobre a mais nova obra dele. Confira. Quando mais jovem, o Alto da Serra de Santa Helena era o local onde o escritor José Augusto Faria de Souza mais gostava de estar para apreciar a lua. Místico e contemplativo, ele descansava o olhar nos céus noturnos, iluminados pelo espetáculo magistral do plenilúdio, como escreve Marisa da Conceição Pereira na contracapa do mais novo livro do autor, Lua Cheia, Retratos da Vida e Outras Histórias. Curiosamente, o nome do livro remete somente ao fato do autor ser um apaixonado pela lua. Passeando pelas páginas, o que podemos observar são histórias reais vivenciadas pelo autor. E as crônicas aí, quase todas, se reportam a fatos reais. São fatos que eu vivi ou que passaram por mim e que eu tive a oportunidade de gravar. Eu tenho uma memória relativamente boa. Eu tive a aventura de gravar para depois, com o auxílio de duas netas que hoje me ajudam, depois que eu perdi totalmente a visão, que me ajudam, eu dito para elas digitam e a gente transforma em livros. Há alguns anos, José Augusto perdeu a visão, mas isso não o impede de continuar escrevendo. Tudo está gravado na memória. Ficaram agora as visões da mente e do coração que são transportadas para as páginas. Nada apagou. E outra coisa, Deus beneficiou-me com uma memória de elefante. Eu lembro de coisas ocorridas comigo quando eu tinha 3 anos, 4 anos, e essas coisas se perpetuaram. Ainda ontem eu estava ditando para uma neta passagens minhas com o meu avô. Eu era menino de 4, 5 anos e ele já tinha mais do que a idade que eu tenho hoje. Mas eu lembro de detalhes da vida de nós dois com uma clareza absoluta. É como se ele estivesse diante de mim. O gosto pelas letras e o cultivo da memória começaram bem cedo. Isso porque a primeira profissão de José Augusto foi tipógrafo. Esse detalhe de sua história despertou ainda mais sua curiosidade. Começou a escrever aos 16 anos de idade. Desde menino, com 12 anos, eu comecei a ter contato como aprendiz de tipógrafo com os tipos, o chumbo, o antimônio e com as letras. E o espírito curioso, a vontade de saber, o ímpeto de aprender um pouco mais e a frustração de não ir para o ginásio fez com que eu me agarrasse a todo tipo de leitura. Daí ter surgido esse arremedo de escritor que eu sou, em que eu me transformei e que serve de base para a minha velhice agora, que eu estou com 88 anos. O primeiro livro foi sobre Monsenhor Messias, personalidade que dá nome a uma das principais avenidas de Sete Lagoas, localizada na área central. José Augusto viajou para a zona da Mata Mineira e visitou Piranga, cidade natal de Monsenhor Messias, para descobrir quem era esse homem tão importante. Suas andanças e pesquisas deram origem ao livro Caminhando para Deus, uma biografia de Monsenhor Messias. Quando eu pude, eu saí viajando, recolhendo dados sobre Monsenhor Messias, porque a minha primeira implicância é por que tiraram o nome de uma rua aqui em Sete Lagoas, de Silva Jardim, para passar para Monsenhor Messias. Porque Silva Jardim, pelas minhas leituras, era um homem muito importante, um escravocrata, um homem assim, um libertário, um intelectual, e tinha
na rua, hoje, Monsenhor Messias, uma homenagem a ele. De repente, tira e põe Monsenhor Messias. Eu falei, senhor, tem que ser importante demais, porque ele vencia até Silva Jardim. Assim como Silva Jardim ou Monsenhor Messias, José Augusto marcou e vem marcando a história de Sete Lagoas e de várias cidades de Minas. Nascido em Joaquim Felício, registrado em Curvelo, chegou em Sete Lagoas em 22 de junho de 1956. Foi do antigo Banco da Lavoura, trabalhou no IAPI, hoje INSS, onde chegou à chefia regional em Sete Lagoas. Aposentou-se como auditor fiscal da Receita Federal. Agora, com a ajuda de duas queridas netas, continua marcando a história no mundo das letras. A Flávia e a Fernanda, elas é que me ajudam. Eu dito para elas os meus textos, isso já há vários anos. Eu dito para elas os meus textos, elas os transformam em livros, vão à editora, que elas são especialistas nisso, vão às editoras, fazem deles livros, me entregam os livros prontos, que eu não vejo, mas tenho um prazer imenso quando alguém vê, lê e faz um comentário, ainda que por generosidade, um comentário favorável. José Augusto Faria de Souza pertence à Academia Sete Lagoana de Letras, à Academia Cordisburguense de Letras Guimarães Rosa e ao Clube de Letras de Sete Lagoas.